Pois bem, meus queridos irmãos, como é bom poder louvar ao Senhor, na verdade. Eu tenho certeza que você, apesar de estar aí na sua casa, não estarmos todos juntos, ainda assim eu tenho essa convicção de que você foi edificado pelos hinos que foram cantados e pelos cânticos que foram cantados. Eu tenho convicção de que o Santo Espírito de Deus falou ao seu coração através dessas canções. Mas agora é o momento em que nós compartilharemos a palavra de perdão, como falamos, uma palavra de perdão. E eu peço que você abra a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 23, versículo 34. Lucas capítulo 23, versículo 34. Teremos nesses dias, hoje estarei trazendo essa palavra, sendo o tema uma palavra de perdão. Amanhã teremos o pastor Guto falando a nós também uma palavra de salvação. Na quarta-feira teremos o pastor Luiz Cláudio trazendo uma mensagem a nós, uma palavra de afeição. Na quinta-feira o pastor Maciel estará conosco. Na sexta-feira o pastor Everton estará conosco. E no sábado o pastor Givanildo estará conosco. No domingo pela manhã nós continuaremos com a última palavra da cruz, a sétima palavra da cruz. No entanto, domingo à noite nós falaremos sobre o evento que culmina, que é o evento da ressurreição de Cristo. Então, acompanhe-nos, eu peço que você nos acompanhe nessas mensagens. Nesse momento, eu vou ler com você capítulo 23, versículo 34 apenas. Capítulo 23 de Lucas, versículo 34. Faça a leitura também na sua casa. Vamos ver todos juntos esse versículo 34? Capítulo 23, versículo 34. Leiamos. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram os fortes. Falar sobre perdão é fácil. Todos nós falamos sobre perdão. No entanto, perdoar, todos nós sabemos que é muito mais difícil. Nós sabemos que se trata de um assunto delicado, porque perdão normalmente envolve ofensa. E quem é ofendido sabe o quanto é difícil tratar com o ofensor. E quanto é difícil tratar até mesmo com a ofensa. Nós, quando falamos em perdão, encontramos isso como sendo um princípio bíblico. A Bíblia trabalha muito a questão de perdão. Inclusive, quando lemos a oração do Pai Nosso, nós encontramos a seguinte expressão. Vamos lá, peço que você abra a sua Bíblia no capítulo 6 de Mateus. Aí está registrada a oração de Jesus, a oração do Pai Nosso. Aí e em Lucas. Lucas também encontra a oração do Pai Nosso. Mas no capítulo 6 de Mateus, versículo 12, é dito assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Ou seja, Jesus na oração, na única oração que é relatada, que ele ensinou aos seus discípulos, ele trata da questão do perdão e coloca a questão do perdão como sendo algo de extrema importância. Inclusive na parte final, nos versículos 14 e 15, diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celeste perdoará as vossas ofensas. Ou seja, a questão do perdão é algo seríssimo. É algo seríssimo. E o perdão, ele tem duas dimensões, pelo menos. Tem a dimensão vertical, que é a nossa relação com Deus, nosso relacionamento com Deus, e tem a dimensão horizontal, que é a nossa relação com o próximo. Encontramos lá em Efésios capítulo 4, versículo 32, a seguinte expressão. Eu peço também que você abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo 32. Aí temos as duas dimensões do perdão envolvidas. Diz assim, Efésios capítulo 4, versículo 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Ou seja, a dimensão vertical, nossa relação com Deus, e a dimensão horizontal, que é a nossa relação com o próximo. Em Colossenses também nós encontramos essa dimensão vertical e horizontal juntas, quando então somos orientados a perdoarmos como fomos perdoados por Deus. Nesse sentido, nós pensamos que perdão é algo importantíssimo para a vida cristã. Não apenas para a vida cristã, mas para a vida de todos aqueles que vivem aqui, porque é ruim, penso eu, você viver, encontrar, conviver com pessoas com quem você tem pendências a serem resolvidas e você não consegue tratar em seu coração. Há muitas formas
e muitas definições para perdão. No entanto, nós, quando pensamos em perdão aqui, nós pensamos em algo que foi feito, um ofensor que ofendeu, e agora essa ofensa está ali em voga, está sob a mesa, e há alguém que foi ofendido. E esse alguém que foi ofendido deixa para trás, lança para trás, de tal forma que não possa mais ver aquilo que foi feito. E aí a relação entre ambos volta à normalidade. Então pensamos em perdão como a restauração de relacionamento. Nesse sentido, muitos fazem o seguinte: falam sobre perdão, muitos são experts em perdão, mas são daqueles que fazem assim: faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Porque falar sobre perdão é um tanto que fácil, mas perdoar é o desafio. Outros ainda falam assim: ó, falar é fácil, fazer que eu quero ver. Mostrarei a vocês que Jesus falou e Jesus fez. E ainda, alguns dizem, eu encontrei essa frase, onde diz assim: a vingança é um prato que se come frio. A vingança é um prato que se come frio. Nesse sentido, não houve perdão. Infelizmente é uma frase que muitos dizem. É uma frase que é conhecida por todos nós, e nós sabemos que muitas vezes nós podemos ser aqueles que falam essa frase. Mas eu quero olhar para você nesse texto do capítulo 23 de Lucas, versículo 34, e quero pensar a respeito daquilo que Jesus Cristo fez. E quando eu penso nas últimas palavras de um homem, confesso a vocês que eu pensei num corredor da morte. Lá o último desejo, a última refeição, as últimas palavras, o último telefonema. O registro de algumas últimas palavras no leito de morte de algumas pessoas. Dentre elas está aquilo que Napoleão Bonaparte disse em seu leito de morte. Diz assim: eu morro antes do meu tempo. E aí, depois de dizer outras frases, ele diz assim: este é o fim daquele que foi chamado o grande Napoleão. Mas também um cético ateu do passado chamado Voltaire, um filósofo, diz assim: fui abandonado por Deus e pelos homens. Eu lhes darei metade de tudo que sou, por apenas mais um dia de vida. E ainda um outro pensador do passado, chamado Thomas Hobbes, diz o seguinte: se eu tivesse o mundo inteiro, eu o daria para viver pelo menos mais 6 meses. Essas são as últimas palavras. Também me lembro das últimas palavras do pai de um teólogo falecido há pouco tempo, Sproul. E Sproul, num dos seus livros, diz que no seu leito de morte, o seu pai diz as seguintes palavras para ele: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Sproul relata que esse foi, quando ele ouviu as palavras do seu pai no seu leito de morte, ele ficou incomodado com seu pai. Ele não gostou das palavras do seu pai, porque achou que eram palavras que estavam entregando os pontos. No entanto, Sproul diz que depois ele foi entender o que significavam aquelas palavras. Ele diz que seu pai guardou a fé, porque a sua fé o guardou. Aquele que teme ao Senhor pode ter essas últimas palavras, mas quem não conhece, não teme ao Senhor, certamente olhará para a vida e tentará se agarrar o máximo possível que for nela. E as palavras de Jesus, quais são? As palavras de Jesus, nesse momento de dor, nesse momento de morte, são maravilhosas. Jesus, no seu leito de morte, na cruz, diz o seguinte: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Mas ainda ali nos seus últimos momentos de vida, nesta vida, Jesus ainda diz assim: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Fala isso a um ladrão, alguém que merecia estar na cruz. Mas ainda, Jesus diz assim: mulher, falando da sua mãe, mulher, eis aí teu filho. Filho, homem, eis aí a tua mãe. Ainda Jesus diz ali na cruz: tenho sede. E diz: Deus meu, talvez das frases mais impactantes que encontremos na história de toda a humanidade: Deus meu, por que me desamparastes? O próprio Deus, o Filho de Deus, o eterno Deus, o Criador dos céus e da terra, dizendo: Deus meu, por que me desamparastes? Ainda, ele diz num brado de vitória: está consumado, está feito. E por fim, antes de passar desta vida, ele diz num brado de contentamento, numa palavra de vitória, num brado de prazer, de gozo, podemos pensar assim:
Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Essas são as últimas palavras do nosso Senhor. Essas são as últimas palavras de Jesus Cristo. E aqui eu quero tratar com você nessa noite a respeito dessa palavra de perdão. Aqui Jesus volta-se e diz para aqueles que estavam à sua volta. E quando eu olho para esse texto, ele me causa impacto porque são as últimas palavras de um homem que está sendo zombado, está sendo escarnecido. Um homem que já passou, a sua mão foi pregada. Ele teve pregos que cravaram sua mão. Ele teve uma coroa que cravou-lhe a fronte com cravos de espinho. Ele já foi chicoteado, já foi ofendido, já foi preso. Já tudo aconteceu e ali está na cruz, no ápice da sua dor. Quando seu corpo certamente já está padecendo, já está todo dolorido, está sofrendo. Nós sabemos que muitos estudiosos pesquisam esses últimos momentos de Jesus e sabemos que possivelmente, com toda certeza na verdade, foi um momento terrível. Alguns, talvez você se lembre disso, há um filme chamado Paixão de Cristo, de um produtor chamado Mel Gibson. E ele lá uma cena que talvez a mais horrível é aquela cena em que Jesus ali apanhando, tem aquele momento em que aquelas travas crava que puxa e a câmera dá um zoom naquilo ali e causa pavor a nós que assistimos. E aquilo ali possivelmente tenha sido próximo à dor que Jesus Cristo sentiu. E toda a dor que ele sentiu naquele momento da cruz. E agora está ali, com a cruz levantada, dizendo essas palavras: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Quando olhamos para isso, meus irmãos, nós vemos todo um cenário montado. Vemos um Cristo, um Senhor que já apanhou, que já sofreu. Mas vemos personagens ali em torno da cruz. Encontramos o povo que está ali contemplando tudo aquilo, que participou inclusive, optou por Jesus na cruz ao invés de Barrabás. E encontramos os soldados lançando sortes sobre as vestes de Jesus, escarnecendo, zombando. Encontramos as autoridades também que estão ali zombando também de Cristo, estão escarnecendo de Cristo, estão incentivando o povo a zombar e escarnecer de Cristo. Encontramos os ladrões na cruz. E um dos ladrões na cruz também zomba de Cristo. Mas um dos ladrões na cruz olha para Jesus Cristo e ouve de Jesus Cristo as palavras, as melhores palavras que alguém possa querer ouvir próximo à morte. Estarás comigo hoje no paraíso. Comigo, com Jesus Cristo não é o paraíso, mas estar com Ele no paraíso. As melhores palavras. Mas hoje, e nesse momento, eu quero compartilhar com você a respeito dessas palavras de perdão. E o perdão que é dito aqui não é um perdão horizontal. Não é um perdão relacionado a você e a mim, ou a você e a quem te ofendeu. O perdão que é dito aqui é o perdão que é vertical, é aquele que relaciona-se a Deus. É Deus nos perdoando. É Deus olhando para aquelas pessoas, o Filho de Deus orando para aquelas pessoas, pedindo ao Pai que lhes impute aquilo, mas que lhes perdoe. E aí então, quando olhamos o texto, nós ficamos encantados, irmãos, maravilhados, que o Filho de Deus, Jesus Cristo, quando na cruz, no ápice da sua dor, Ele é capaz de orar por aqueles que estão lhe ofendendo, de orar por aqueles que estão lhe tirando a vida, de orar e interceder por aqueles que estão lhe maltratando, querendo seu fim. Mas isso, na verdade, é profecia cumprida. Como lemos em Isaías capítulo 53, ele foi contado entre os transgressores, estava ali entre os transgressores, estava ali com um ladrão de um lado e um ladrão de outro lado. E também em Isaías capítulo 53, versículo 12, além de ser contado entre os transgressores, Isaías diz que ele intercedeu por aqueles que lhe maltratavam, por aqueles que estavam ali fazendo-lhe mal. É profecia cumprida, é palavra de Deus que se cumpre nesse momento de forma cabal, de forma única. E de fato, quando pensamos em toda essa cena e nos voltamos para o texto, nós pensamos em toda a realidade que é descrita na Bíblia. Porque esse momento é a culminância da vida de Jesus, que se dará de fato e completamente lá quando ele ressurgiu e sobe aos céus. E agora, nesse momento, nós encontramos aquele que é dito como Cordeiro imolado. O Cordeiro imolado,
que ao mesmo tempo é o sacrifício perfeito, o Cordeiro Pascual, mas ao mesmo tempo é o sacerdote que intercede. Ele é o sacrifício que é entregue no altar por nossos pecados, mas também ele é o sacerdote que intercede por nós pecadores. Temos um aspecto em que Cristo é a oferta de Deus em nosso favor. É o preço pelos nossos pecados. Cristo é aquele que entrega a sua vida para que houvesse perdão. Então, quando tratamos desse perdão, ainda que fosse talvez melhor aos nossos corações, aparentemente ouvir sobre as nossas relações, mas aí trata-se da nossa relação com Deus, ao perdão de Deus estendido a pecadores. E o Cordeiro está ali na cruz, o Cordeiro que evoca a nossa mente aquilo que é visto lá em Êxodo capítulo 12, o Cordeiro que é entregue para que houvesse salvação na casa de Israel. E então o anjo vingador não passa na casa dos israelitas, não tira-lhes o primogênito. E aqui está aquele cordeiro que já não é mais aquele cujo sangue está nos umbrais, mas é aquele cordeiro que é entregue de uma vez por todas, definitivamente e absolutamente pelos nossos pecados. Aqui está o Cordeiro de Deus, que ao mesmo tempo é o sacerdote e é o sacrifício. É ele quem se dirige a Deus como Pai. E se você olhar na sua Bíblia, você verá que ele só se dirige a Deus como Pai nesse momento, na primeira palavra e na última palavra. Ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Pai, perdoa-lhes. Então Cristo é esse que nos dá, que faz essa oração, e essa oração de Cristo é um sinal da misericórdia de Deus sobre nós. É a misericórdia de Deus estendida a todos quantos ouviram e ouvirem essa expressão: perdoa-lhes, porque ele próprio é o perdão. Mas ainda, irmãos, quando olhamos Cristo na cruz e percebemos aquelas pessoas à volta, os soldados, as autoridades, os ladrões, vemos aí a completa cegueira da humanidade. Vemos aí que o coração humano está cego às verdades espirituais. O coração humano que se fechou para a palavra de Deus, o coração humano que se fechou para o Cordeiro Pascal, o coração humano que não consegue contemplar a grande salvação de Deus descido dos céus. O pecado humano, irmãos, nós precisamos falar dele quando pensamos em perdão. O pecado humano causa afastamento entre nós e Deus. É importante falarmos de pecado, porque muitas vezes nos esquecemos que somos pecadores. Pecado é uma palavra que não está em moda. Nós preferimos falar em erro, em falta, mas o fato de que pecado é uma palavra que remonta ao fato que estamos separados de Deus, porque falhamos em cumprir os mandamentos de Deus, falhamos em fazer a vontade de Deus, ofendemos a santidade de Deus. O pecado é o que faz necessário a vinda de alguém perfeito, porque nós imperfeitos não conseguiríamos suprir a justiça de Deus. Por isso o pecado é tão sério, porque o pecado sobretudo ofende a Deus. E eu quero dizer a você, porque eu sou pecador, e você também é pecador. A humanidade é pecadora. A humanidade se afasta continuamente de Deus. Talvez, e eu não digo que seja isso, mas penso que pode ser uma das coisas que, um dos motivos pelos quais vejamos tantas catástrofes, tantas situações adversas no mundo, inclusive essa que surge agora, talvez seja Deus nos chamando para refletirmos a respeito da nossa vida com Ele. E entenda, eu não estou dizendo que eu estou dizendo que talvez possa ser Deus chamando-nos a uma reflexão, a uma parada, para percebermos que temos ido distante do Senhor. Perdão implica em reconhecermos que ofendemos e necessitamos da ação do que foi ofendido em nossa direção. Mas ainda, quando pensamos em pecado, nós nos lembramos que o salário do pecado é morte. E precisamos saber disso. A morte entra no mundo por causa do pecado. A morte domina, por assim dizer, a nossa realidade por causa do pecado. O pecado gera morte, o pecado traz morte, a nossa própria ganância, a nossa própria missão, as nossas próprias faltas geram problemas para nós mesmos. E o pecado causa afastamento com Deus, de Deus. O pecado causa afastamento do nosso próximo. O pecado causa afastamento com a natureza. O pecado é a raiz e a razão de todos os problemas que eu e você temos. Entenda que o pecado é sério. E você pode talvez não se ver como pecador.
Mas a questão não é se eu me vejo como pecador. A questão é que a Bíblia, a palavra de Deus diz que eu sou pecador. E preciso do perdão de Deus. E careço da graça de Deus sobre a minha vida. E precisamos de perdão. Por isso, quando olhamos para a cruz, percebemos a seriedade daquele momento. Quando fala sem perdão na cruz, é porque a cruz, essencialmente, trata do perdão de Deus para nós. A cruz, essencialmente, é Deus oferecendo perdão aos seus. A cruz é o perdão de Deus concedido a todos quanto confiarem, crerem e se achegarem à pessoa de Jesus Cristo. A cruz é a grande demonstração do amor, mas também do perdão de Deus. E é na cruz em que nos abrigamos. É na cruz onde melhor vemos o amor de Deus expresso. É na cruz onde vemos que o homem fez o seu pior. O dia mais horrendo. O pior dia da história. Não é quando milhões morrem. Não é quando milhões padecem. Mas o pior dia da história de toda a humanidade, de todos os tempos, é esse dia quando alguém perfeito foi morto, cravado numa cruz, por pessoas imperfeitas. O justo morrendo por injustos. O santo morrendo por pecadores e nas mãos de pecadores. Quando compreendemos isso, percebemos o quão sério é a cruz e quão necessário é o perdão. Por isso, quando olhamos para a crucificação de Cristo e vemos as suas últimas palavras na cruz, traz consolo ao nosso coração. Percebemos que a primeira palavra dele é uma oração ao Pai, e nessa oração ele pede perdão, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Mas eu quero que você saiba também que quando Jesus Cristo pede perdão e diz, pois eles não sabem o que fazem, não significa que eles eram ignorantes. Não significa que eles não tinham noção de que estavam equivocados e errados. Porque Pilatos reconhece que não havia mal em Jesus. As pessoas do Sinédrio perceberam que não havia nada contra ele. E o povo sabia que não havia de fato uma acusação que justificasse aquilo ali. De tal forma que eles tinham conhecimento que estavam errados. No entanto, eles não tinham a dimensão daquilo que eles estavam fazendo. Quando Jesus Cristo diz a eles, ao Pai, eles não sabem o que fazem, é porque eles não tinham a dimensão exata do que é que eles estavam fazendo. E aí então, nós não podemos usar a justificativa de ignorância para sermos perdoados, porque essa não é justificativa. Nós não podemos usar a justificativa de que não sabíamos para nos defender, porque não é justificativa. Nós temos noção, temos conhecimento. E aqui estão homens que têm noção, têm conhecimento, sabem que estão fazendo algo que não é bom, mas não têm a dimensão. E é por esses que Jesus pede ao Pai que lhes perdoe. É sobre esses que Jesus Cristo pede ao Pai que derrame sobre eles perdão. Mas o melhor de Deus, que está sendo sacrificado no pior dos homens, é melhor do que o pior dos homens. O pior que os homens façam não pode superar jamais o melhor que Deus faz. Por isso, quando olhamos para essa frase de Jesus, nós percebemos que o sacrifício está sendo feito. O sacerdote está intercedendo. O sangue do Cordeiro Pascal está sendo derramado. O perdão está sendo concedido. Cristo perdoa. Deus em Cristo Jesus estende perdão. E aqui nessa primeira frase de Jesus, ele está estendendo o perdão a todos quanto olham para a cruz. E veem não a cruz, mas aquele que estava crucificado, o próprio Jesus. E o perdão é estendido a esses. De tal forma que quando olhamos a resposta da oração de Jesus, quando pensamos na questão de se a oração de Jesus foi atendida, dizemos sim, a oração de Jesus foi atendida. Em que sentido? Você olha e vê que um ladrão foi perdoado. Você olha e percebe que um centurião se converte. Você mais adiante percebe que 3.000 se convertem no Pentecostes. Você percebe que a oração de Jesus Cristo foi atendida porque eu e você somos perdoados hoje. Eu e você nos quedamos aos pés de Jesus. Perdoados que estamos. De tal forma que podemos e devemos aprender algumas verdades a partir dessa expressão de Jesus.
E a primeira delas é: eu e você somos pecadores. E eu e você precisamos do perdão de Deus. E eu e você precisamos aprender que em Cristo Jesus encontramos o perdão. E o nosso pecado nos afasta de Deus. Por isso é tão necessária a cruz. Por isso é tão necessário que haja perdão. E nesse sentido, Cristo é o único meio pelo qual o perdão é estendido a nós. Não há outro caminho, não há outro meio, não há outra forma. O único meio instituído, dado por Deus para que eu e você tenhamos perdão e então tenhamos novamente uma relação com Deus, é Cristo. É Jesus Cristo. Ele é o único meio pelo qual eu e você somos perdoados. Ele é o único caminho em que o perdão é estendido a nós. Nesse sentido, quando olhamos para a cruz, nós percebemos o triunfo do perdão. O perdão triunfa sobre a morte. O perdão triunfa sobre o pecado. O perdão triunfa sobre tudo aquilo que nos separa do Pai. O perdão tem a palavra final, porque Cristo tem a palavra final. Não a morte, não o pecado, não Satanás, não os inimigos da nossa alma, mas Cristo tem a palavra final. De tal forma que eu concluo dizendo a você o seguinte: quando pensamos no perdão de Jesus Cristo, quando pensamos nessa oração de Jesus Cristo, eu penso na minha relação com o meu Deus. Eu penso na minha relação com Jesus Cristo. E eu quero dizer a você que eu não sei qual é ou como está a sua relação com Cristo. Mas eu sei que você que me assiste nesse momento, você que participa desse culto nesse momento, pode estar longe de Cristo. E se você está longe de Cristo, eu quero dizer a você que Cristo estende a você esse perdão. Cristo oferece a você esse perdão. Cristo orou ao Pai pedindo perdão, e esse perdão pode ser concedido a você. Basta que você entenda que na cruz Ele entregou a vida por você. E derrame-se diante dEle. E entregue a sua vida diante dEle. E viva sob a obediência a Ele. Ele fez isso por você. Mas talvez você que está aí do outro lado, pense: eu vivo uma vida com Deus. Eu já tenho uma vida com Deus, não preciso mais nada. E eu quero dizer a você também, que você precisa entender que nós vivemos sob esse perdão antes, agora e até o dia da volta de Jesus Cristo. Porque até o dia da volta de Jesus Cristo nós precisamos descansar na verdade que esse perdão é verdadeiro, é real, e eu necessito desse perdão, porque dia após dia eu falho e me esqueço do que Cristo fez na cruz. Mas devo me lembrar que como pecador, agora já não mais vivo rumo ao inferno, mas como pecador perdoado, estou sob os cuidados de Deus em Cristo Jesus, como alguém que foi perdoado. Ele estende a você esse perdão. Você precisa entender que o triunfo do perdão se deu na cruz. Eu sou pecador, nós somos pecadores, mas na cruz, Cristo diz a você que o perdão lhe está sendo oferecido. E a minha palavra final é: aceite esse perdão. Descanse sob o cuidado de Cristo. Descanse sob a cruz vazia de Cristo. Descanse sob o crucificado. Sob os braços daquele que diz: vinde a mim, vós que estáis cansados. Descanse sobre aquele que estendeu perdão. Aquele que não olhou a sua ofensa. Aquele que não olhou a ofensa daquela multidão, mas posteriormente converteu muitos em Pentecostes. Daquele que não olhou a ofensa daquele ladrão, mas que chamou e lhe deu a convicção de que estaria no paraíso. Daquele que não viu aquele centurião como um pecador, mas a viu com amor seu perdão. Esse perdão está estendido a você. E essa é a palavra de perdão que Cristo estende. Um perdão que não relaciona-se a você e as pessoas à sua volta, mas um perdão que relaciona-se a você, a sua vida com Deus. Mas eu ainda aplico ali uma segunda forma. Como eu disse, eu não sei como está a sua vida com Deus. Talvez hoje seja o momento de você refletir a respeito de como anda a sua caminhada com Deus. Cristo te estende o perdão. Cristo intercede por você. Cristo intercedeu por você. Lhe concedeu perdão. Mas ainda, o perdão de Deus, a nossa relação com o Pai, restaurada por Cristo, dá-nos as condições de restaurarmos todas as nossas relações horizontais. Eu e você ofendemos e somos ofensores. Eu e você não perdoamos e muitas vezes não somos perdoados, mas em Cristo Jesus somos capazes de perdoar e somos capazes de ser perdoados.
E eu também digo a você, com a segunda aplicação, se você tem algo a perdoar de alguém, perdoe. Se você tem alguém que necessita do seu perdão, estenda o perdão. Se você precisa de alguém que lhe perdoe, aceite o perdão. Nós costumamos fazer uma conta, 70 vezes 7, 490, e pensamos, a pessoa que me ofendeu 70 vezes 7, 490 vezes, 490 vezes num dia. Não é para pensarmos em números, mas é para entendermos que se alguém pecar contra nós, se alguém nos ofender numa dimensão gigantesca como esse número, num dia, devemos estender o perdão, devemos estender os braços, as mãos e perdoar. A condição de perdão na oração do Pai Nosso é que perdoemos. Por isso, nessa palavra de perdão, eu lhe convido a ouvir Jesus orando por você e a descansar no perdão que Ele lhe concedeu a você. Não há nada que você possa fazer contra Cristo que Ele não tenha perdoado. Portanto, não há nada que alguém tenha feito a você que não possa ser perdoado. Cristo estendeu o perdão sobre a sua vida. Cristo lhe perdoou. E Cristo lhe estende o perdão a você. Você que talvez esteja longe dele, você que talvez esteja vivendo uma vida desregrada, Ele estende o perdão a você. Mas Ele diz a você também, se necessário for, perdoe aqueles que estão à sua volta. Perdoe aqueles que lhe ofendem. Uma palavra de perdão. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Uma palavra dita no passado, que é dita ainda hoje, para mim e para você, para que descansemos no perdão concedido por Deus em Cristo Jesus, para que possamos perdoar. Perdoando-vos uns aos outros, como Deus em Cristo vos perdoou. Perdoados, somos capazes de perdoar. Vivamos sob esse perdão para a glória do nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Feche os olhos, vamos orar nesse momento. Ó Deus, nos colocamos em Tua presença, ó Pai, mais uma vez, para falarmos desse tema tão difícil, ó Pai, para nós mesmos. Um tema que talvez seja fácil para alguns falar, talvez seja fácil para alguns, pensam que é fácil, mas nós sabemos que realmente não é fácil. Porque perdoar, ó Deus, e ser perdoado é difícil. No entanto, o Senhor nos perdoou todos os pecados em Cristo Jesus. Dá, ó Pai, a cada um que está participando deste culto, a certeza, a convicção de que em Cristo Jesus um novo relacionamento contigo foi feito. Agora não mais sob o peso da tua ira, mas agora sob o peso do teu perdão, sob o descanso do teu perdão, ó Pai. Permita-nos que descansemos nossa mente, nosso coração, no perdão que Cristo concede aos seus. Permita, Deus, também que estendamos perdão a outros que estão à nossa volta. Ó Pai, eu agradeço a Ti, Deus, nesse momento, pelo perdão concedido. Agradeço a Ti, ó Pai, porque em Cristo Jesus, Tu fizestes uma ponte entre nós e o Senhor. E agora podemos ter livre acesso a Ti. Que perdoados possamos viver como tal. Que perdoados possamos perdoar. Para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.